Olá pessoal do canal Destancadamente, um canal de conhecimento. Por que que o filme, nosso filme brasileiro, Eu Ainda Estou Aqui, tem grandes chances de ganhar o Oscar de uma maneira objetiva? Porque existem métodos de julgamento. As pessoas, mesmo sem saber, elas têm métodos de julgamento, métodos próprios. E eu sou uma pessoa que tem bastante conhecimento de métodos de julgamento, porque eu fui professor da Unicamp, onde eu me aposentei, e lá eu julguei uma série de teses de mestrado, de doutorado, mestrados. Eu julguei alunos dando nota para eles, mas eu também julguei outras coisas, como projetos do Brasil inteiro, tanto internos ao Brasil quanto externos. Então, com isso, através da metodologia científica, a gente tem um conhecimento de quais os critérios de julgamento que a gente tem, ou objetivamente, porque a gente tem ali um papel dizendo o que tem que julgar, ou subjetivamente, a maneira de pensar das pessoas ao julgar alguma coisa ou julgar os outros. Então veja bem, vamos dissecar e explicar para vocês por que nós temos grandes chances. Primeiro, o critério ele pode ser dois de julgamento, sempre, em qualquer situação. Você pode ter um critério objetivo e você pode ter um critério subjetivo. No nível que esses filmes estão, quer dizer, eles são finalistas, todos os filmes e todas as categorias, você está entre o melhor dos melhores. Quando você está entre o melhor dos melhores e o julgador tem que julgar, você não consegue julgar necessariamente por um critério único, ou seja, você não consegue tirar um critério para dizer que um filme é melhor ou tirar um critério para dizer que um filme é pior que o outro. Por quê? Porque esses filmes, eles têm uma complexidade e eles já foram votados como sendo os melhores. Então, não existe mais aquele pequeno detalhe, não existe mais aquela, sei lá, iluminação, aquele critério que vai definir. Então, esses critérios, eles são objetivos dentro do que pode ser, mas tem muito de critério subjetivo. Quando a gente vai falar, então, de critérios, sejam eles objetivos ou subjetivos, existem três níveis com os quais se trabalha e não existe um quarto. O primeiro nível é o que a gente chama de bottom-up, é de baixo para cima. Então a gente vai ver se toda a iluminação foi bem feita, se o ponto de virada foi dado na hora certa, enfim, existem critérios que eu não posso nomear a todos, porque eu não sou um cineasta, eu não me formei, embora eu tenha muito contato com colegas que trabalham com produção audiovisual. Eu já conversei com muitos deles para saber o que é bom, o que é ruim num filme, num audiovisual. Então existem alguns critérios que são critérios que a gente chama de bottom-up, é do detalhe para o todo. Do detalhe para o todo. Nesse sentido, eu sou uma pessoa que não posso julgar. Por quê? Porque eu não conheço os detalhes de como se faz uma produção, não tenho 50 anos de experiência nisso para julgar. Mas esse não é o critério prevalente. Por quê? Porque, de novo, esse tipo de critério já entrou em julgamento numa primeira rodada. Ou seja, se um filme vai para a final, é porque a qualidade dele que importa não é um ou outro detalhe. Se ele está lá, é porque não teve algum detalhe que desmereceu o filme. Então imagina, é como uma peneira, né?
Se passou pela peneira de estar indicado e estar entre os finalistas, ele só pode ser bom. Então, a segunda maneira de se julgar é o que a gente chama de top-down, de cima para baixo. Esse top-down, de cima para baixo, significa que a gente vai ter que julgar a emoção do filme, ao impacto que o filme causa, desde o primeiro momento. Então, esse impacto, ele também pode ser subjetivo, eu me deixo levar. E eu vou assistindo como espectador e vou vendo se ele me envolve, se ele me dá as emoções que eu preciso para dizer que o filme é superior um ao outro, enfim, é de cima para baixo. Aí não importa mais se a iluminação é assim e tal. Assim, a dificuldade de quem está julgando e é da área é porque é muito difícil quem é de uma área, seja ela qual for, julgar desta maneira de cima para baixo, embora seja possível, porque ele é tão especialista na área que é difícil ele deixar de olhar um detalhe ou outro. Então ele pode, você entendeu? Se confundir, mesmo sem querer, se deixar contaminar, quando ele tem essa visão de cima para baixo, do todo para o detalhe, ele pode ter alguma contaminação pelo detalhe, embora o objetivo, numa segunda forma de julgamento, que é a mais possível, a mais plausível, né? Aquela que melhor julgaria entre os finalistas, essa visão top-down, de cima para baixo, às vezes fica prejudicado. Então tem uma terceira maneira, que eu acho que é aquela maneira onde quem vai julgar pode se apoiar como método. E isso acontece quando a gente tem muita experiência em métodos de julgamento, não é em cinema. Eu não estou falando de cinema, realização audiovisual, não estou falando de interpretação. Eu estou falando de julgamento, o que a pessoa tem dentro de si para poder julgar, que elementos ela usa. A terceira maneira de se julgar é uma maneira que é comum, então, para qualquer coisa, mas que se chama, neste caso específico, se chama de semelhança, ou verossemelhança, ou por comparação. Como assim? Bom, é simples. Como são poucos finalistas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 finalistas. Com 6 finalistas, eles vão ter tempo de assistir. E um dia assiste tudo. Então, o que se pode fazer? E eu acho que este é o critério que deve ser usado pelo júri, pelos membros do júri. O que ele faz? Ele vai comparar, então, por semelhança, por comparação, ele vai comparar os 6 diferentes filmes. E qual é o critério a ser comparado, que é logicamente o mais importante? Preste atenção, vou repetir. Quando uma pessoa vai julgar 6 finalistas, 6 filmes de altíssimo nível, onde ela entende que não adianta julgar o detalhe, porque todos eles são bons, onde o conjunto da obra é muito bom, porque eles são filmes que têm uma complexidade e, ao mesmo tempo, tem uma capacidade técnica de fazer o filme, que são os melhores do mundo. Eu estou entre os 6 melhores do mundo, vamos dizer assim. O que eu vou fazer? Eu vou ler, vou ver esses filmes e vou começar a comparar mentalmente. Qual que é o critério mais importante que você escolheria para julgar
um filme em 2025, qual seria o critério mais importante? Ah, eu não sou cineasta, como é que eu vou saber? É assim, ó, quando a gente vai buscar por um tema, seja ele qual for, esse tema em 2025, ele tem que ser o tema mais relevante para aquele ano, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Então, o tema tem que ser relevante. E dos temas dos filmes, dos 6 finalistas, é interessante que 2 tratam mais ou menos do mesmo tema. É o filme brasileiro, Eu Ainda Estou Aqui, e o outro filme, na verdade, ele é iraniano, mas ele vem como sendo alemão, porque ele foi feito na Alemanha. Mas é um filme, na verdade, de um tema iraniano. E eles tratam de uma época de repressão. Então, nesses 2 filmes, o tema é repressão. O tema é uma briga entre, vamos dizer assim, o certo e o errado, aquilo que é uma repressão policial militar sobre os civis. Legal, então veja, olha que interessante. Esse tema apareceu 2 vezes. O fato desse tema aparecer 2 vezes já significa que ele apareceu mais do que qualquer outro tema. Então esse tema deve ser o tema mais relevante em 2025. Isso é objetivo? Não, isso é subjetivo, é por causa do momento que a gente vive. A gente vive um momento em que está havendo muita guerra, onde as pessoas estão se sentindo um pouco dentro de uma guerra entre o bem e o mal, dentro de uma guerra entre a opressão de alguma coisa, de algum poder, que nesse caso é representado pelo militar, e os oprimidos, tá certo? Outro que trata um pouco disso, tem um outro filme que trata um pouco disso, mas por quê? Porque é um filme meio dramático e tal, mas ele não trata objetivamente disso. Então eu diria que, por lógica, por método de pensamento, esses 2 filmes, eles já estão saindo na frente. Tem um, inclusive, que é um desenho animado. É só se quiser rasgar realmente qualquer critério que vai ser vencedor esse filme. Então, esse filme tem cheiro, pelo tema, nosso e o iraniano alemão, ele tem cheiro de que é algo que as pessoas têm interesse. Lembrando, eu não estou mais no nível de julgar os detalhes. Os detalhes já foram julgados anteriormente. Iluminação, figurino e tudo já foi julgado anteriormente. E o nosso filme, e esse filme alemão, iraniano, eles também não foram indicados para nada além de o filme. Ou seja, é o conjunto. É aquilo que eu falei para vocês. É o conjunto da obra. Agora a gente tem que comparar. Qual que é a grande diferença a favor do filme brasileiro? A grande diferença é que, embora os 2 filmes que tratem de repressão militar, embora eles 2 tratem do mesmo tema, no caso do filme brasileiro, ele é um filme real, sobre um personagem real. Então veja, ao invés de eu privilegiar um tema que já foi privilegiado, e esse tema ser fictício ou real, eu acho que qualquer um iria preferir um caso real. E esse filme, Eu Ainda Estou Aqui, é um caso real. Então, assim, naturalmente, ele já teria 2 vantagens. Normalmente, ele já teria 2 vantagens. O tema e por ser real.
O terceiro critério que a gente poderia usar seria o critério de importância social. Bom, embora o Irã seja um país de importância social, o que acontece no Irã ser muito importante, mas o Irã é um país que já vive o mesmo tipo de vida com repressão militar já há muitos anos. É uma repressão, na verdade, por conta de uma suposta teocracia, e na verdade isso aí é uma visão do autor, do diretor. Já no caso do Brasil, que é um caso real, a importância social no caso do Brasil, ela é maior porque ela conta toda a história de uma época, de um país que também contaminou outros países da mesma época. Então, quando se fala de um caso desse brasileiro, está se falando, na verdade, de toda uma época, está se falando de todo um continente, que é o continente americano, onde esse tipo de ditadura aconteceu em vários países, no mínimo Uruguai, Argentina e Chile, e foram igualmente devastadoras para os seus povos. Então, do ponto de vista social, é muito mais abrangente uma história real e um tema de repressão, de ditadura no Brasil do que iraniano. Nós estamos ganhando aí de pelo menos uns 3-0. Então, por que é importante o filme brasileiro? Porque ele está resgatando valores. E hoje em dia, vocês viram com a eleição aí do presidente americano, está-se num momento onde há uma necessidade de resgatar valores. Existe uma época que nós estamos vivendo de muita turbulência, guerra aqui, guerra ali, discurso aqui, ameaça lá. É uma época que a gente nunca viveu antes, porque a gente passou aí uns 70 anos, 80 anos do que a gente poderia chamar de Pax Americana, depois da Segunda Guerra Mundial. Então a gente está vivendo numa época em que algumas coisas estão sendo quebradas. Quando essas coisas são quebradas, que é aquela Pax Americana que a gente já tinha, a gente começa a ter naturalmente um certo medo por esta mudança. Então existe uma necessidade de resgatar valores. E nada melhor do que um filme que resgata os valores de uma época, de uma personagem real, de uma época que aconteceu o mesmo fenômeno em um grupo de países. E não somente num país, como é o caso do filme iraniano. Então veja, o Brasil ele já tem 1, 2, 3, 4 vantagens sobre o seu, digamos, concorrente direto em termos de semelhança, em termos de comparação, que seria o filme iraniano. E a última parte, ela é mais subjetiva, e por incrível que pareça, eu acho que é a mais importante. Se você já viajou pelo mundo, como eu, se você conhece outros países, você vai ver que o Brasil e os brasileiros, eles despertam uma certa sensação de magia. O brasileiro é um povo considerado extremamente carismático. Então, todas as vezes que eu tive que apresentar meu passaporte, o pessoal olha para a minha cara, olha para o passaporte, olha para a minha cara, dá um sorrisinho e vai embora. 90% das vezes. Então, o brasileiro, o Brasil, Rio de Janeiro, Cristo Redentor, ele desperta uma certa magia, uma certa sensação da pessoa ir para um outro mundo
de encantos mil, porque o Brasil tem esses encantos mil, e tentar desvendar, abrir essa história desse país que é desconhecido do resto do mundo. O Brasil é um país muito grande, mas que pouca gente fala, a não ser duas ou três coisas, do carnaval, do futebol. Mas esses mistérios dessas coisas, reveladoras, se conhece muito pouco do Brasil. E, em compensação, dos outros países se conhece muito. A gente já está cansado de ouvir falar do Irã. Então, eu acredito que existe uma grande chance, através desse método que eu falei para vocês de julgamento, que é um método natural, por comparação, por verossimilhança, entre o filme brasileiro, Eu Ainda Estou Aqui, e os demais filmes. Não tem como, assim, o Brasil não ganhar. Não existe um critério, porque são vários jurados. Mas eu dificilmente imagino um critério que viesse a privilegiar outro filme, ou um conjunto de critérios que viesse a privilegiar outro filme que não o filme Eu Ainda Estou Aqui. Eu estou fazendo questão de gravar esse vídeo para mostrar para vocês como que a ciência, como que o conhecimento é importante e por que, tendo conhecimento, a gente pode prever, inclusive, o julgamento de um filme brasileiro por um júri que eu desconheço. Mas como é que você fala isso? Você desconhece as pessoas, porque o método de pensar das pessoas é o mesmo, não importa em que país, a não ser que ele seja contaminado por alguma outra coisa, e que não é o caso, porque quem está julgando lá nos Estados Unidos são pessoas que, embora possam ter algum tipo de contaminação pelas artes, pelo americanismo, alguma coisa assim, mas nesse caso, como filme estrangeiro, isso tudo zera, porque é um filme estrangeiro. Tá ok? Só para terminar, recordando, então a grande chance do filme brasileiro Eu Ainda Estou Aqui ser eleito, e provavelmente vai ser eleito como o filme ganhador do Oscar, pelo menos de filme estrangeiro, é por causa do tema, é porque ele é real e daí ele ganha de qualquer maneira, é porque ele tem uma importância social muito grande, porque ele resgata valores da sociedade e porque tem a magia do Brasil. Por que outros filmes não concorreriam no nível do filme brasileiro? Tem um filme francês, que na verdade é mexicano, que vai tratar de novo daquele velho tema batido de tráfico de drogas. Ninguém aguenta mais ouvir falar disso. Aí, cá entre nós, com todo o mérito, mas aí se juntou uma coisa que é típico francês, que é uma apelação de colocar uma pessoa. Isso tudo não bastava, né? Ele por si não se basta. Aí inventaram um jeito de se fazer importante, que é colocar uma pessoa trans. Eu, por mim, eu desclassificaria um filme desse, porque eu acho que existem situações mais nobres para colocar uma pessoa trans do que rebaixar num tráfico de drogas. Eu acho que isso é terrível. Eu não gostaria de ver um negócio desse. Mas enfim. Aí, os outros filmes, então, como eu já disse para vocês, ele também, iraniano, trata de um tema batido. E os outros filmes não tem, assim, essa quantidade junta num filme só com a magia do Brasil. Tá ok? Um abraço, até breve, se inscreva e vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos discutir isso